Faz alguns dias, porque a Maria Eugênia Cottait sempre envia generosamente para nós tudo que saiu de importante, todas as notícias importantes no Brasil, no mundo, notícias de Belo Horizonte, de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador e Porto Alegre. E eu vi ali uma nota, uma notícia que veio do Distrito Federal. Uma senhora que há 3 anos espera por uma cirurgia no Sistema Público de Saúde do Distrito Federal. 3 anos. E não tem recurso para hospital particular, não tem plano de saúde. Não é fácil pagar plano de saúde. É caro. É uma exploração tremenda. Então, tem de contar com o serviço público. 3 anos. E a família tentando marcar. Aí, ligaram. Vamos fazer. O procedimento vai ser esta semana, semana que vem, algo assim. Ligaram de novo. Não. Vamos ter de adiar. Sine die, né? Não se sabe para quando, porque tem um medicamento que tem de ser usado ali na cirurgia, não sei qual, e não tem esse medicamento. Não contamos com esse medicamento. Isso é rotineiro. Deveria deixar o governador, secretário de saúde do Distrito Federal, profundamente envergonhados, né? Deveriam pedir desculpas e providenciar esse remédio e os outros que faltam e que provocam adiamento de outras cirurgias. Essa é uma expressão da desigualdade no Brasil. Porque há brasileiros que não têm esse problema e há uma multidão, uma massa de brasileiros que convive todo dia com algo parecido. E não é de graça. Isso não é favor do Estado, não é favor do governo do Distrito Federal. Essa senhora já pagou ao longo da vida, muitas vezes, essa cirurgia. Com todos os impostos que ela pagou, inclusive aqueles que vão. E o Distrito Federal é uma particularidade no sistema jurídico brasileiro, porque ele tem garantias permanentes de verba da União. Tem a maior renda per capita do país, porque tem gente lá que ganha muito dinheiro. E tem a senhora que há 3 anos espera uma cirurgia, aí marcam, mas logo desmarcam, porque não existe, não tem ali na rede pública do Distrito Federal um medicamento que é considerado imprescindível. E obviamente é, né? Os médicos são claros, eles têm responsabilidade, não vão fazer de qualquer jeito, não, aquele medicamento é imprescindível, não será feita a cirurgia sem esse medicamento. O problema não é quem trabalha no sistema público. É quem deixa o sistema público sem abrigo, sem norte, sem recurso. No rico Distrito Federal. Esta semana houve a divulgação do IDEB. E o IDEB, esses números que ele traz, são referentes a 2023. Então é algo recente. É o último levantamento possível. E há diferenças entre cidades. No mesmo estado você encontra diferenças consideráveis entre cidades. Há diferenças entre estados, obviamente, entre regiões. O Nordeste melhorou em algumas avaliações. Mas há uma diferença
que é cruel. Escolas públicas, não é escola privada e escola pública. A diferença é entre escolas públicas, dependendo do bairro onde ela está, ou seja, quem ela atende, quem é recebido ali, que parte da população. E a diferença entre ricos e pobres, ela reaparece no ensino público. E uma diferença que, se for medida em número de meses, nós chegamos a 4 anos de diferença. 4 anos. Isso é irrecuperável. Irrecuperável pela maneira como a educação no Brasil é tratada, pelos mecanismos de enfrentamento dos problemas, pela maneira como os problemas são encarados, a urgência que é dada ou negada aos problemas, ao enfrentamento dos problemas. E aí, enfrentamento aos problemas é decisão política. Não é decisão meramente administrativa. É política, que deve inclusive reger o enfrentamento aos problemas quando isso já é da alçada administrativa. Mas o que garante a cobertura financeira, logística, é consequência de uma decisão política. Então é irreversível essa diferença de 4 anos pela maneira como o Brasil lida com o problema. Porque é reversível tecnicamente. É um problema que pode ser vencido. Mas, na verdade, essa diferença, ela se expressa de várias maneiras. Pela 15ª vez, vamos lembrar aqui, há cerca de 1 milhão de alunos no Brasil. 1 milhão, números arredondados, por isso cerca de, frequentando escolas onde não há água potável. Crianças que deixam de ir à escola porque, de repente, não há mais transporte para buscá-las na zona rural. E aí, elas vão a pé? Não dá. São dezenas de quilômetros, muitas vezes. Quando a escola é muito perto, mas ali é vizinha, são 8, 10 quilômetros. E ela tem de trabalhar. E aquelas que conseguem frequentar a escola, mas deixam a escola antes da conclusão de determinados períodos, né? Porque precisam trabalhar. Inclusive, o governo falou, não, temos a solução. É o pé de meia. Dinheiro para ficar na escola, dinheiro quando passa de ano. Pode chegar a R$ 1.200 aí, anual. Aí, poucos dias depois, o próprio governo anuncia, tem corte no pé de meia. É o nosso pacote de bloqueios, contingenciamentos e de prostração ao totem, que é o capital financeiro. Porque não podemos suspender os pagamentos ao capital financeiro. Algo parecido com 700 bilhões, e agora vai chegar a 800 por ano.
por ano. Serviço da dívida. Não se está abatendo isso da dívida. Você paga isso e ela cresce. Paga e ela cresce. E quando a dívida brasileira tornou-se majoritariamente interna, em reais, o que tem um aspecto positivo, as tempestades cambiais não têm impacto tão grande na dívida, porque ela está em reais. Porém, rapidamente fizeram com que a Selic se tornasse a grande referência, o grande indexador das dívidas de curto prazo. E aí você tem um restante de longo prazo, títulos do governo, baseados em dólar, baseados na inflação. Mas a Selic reina, soberana. E aí, claro, se você é credor e ao mesmo tempo você tem recursos, tem dinheiro, tem poder financeiro e econômico em nível suficiente para provocar aumento da Selic, você provoca. E a dívida, que é indexada pelo dólar, ela está nas mãos de quem tem poder para provocar demanda por dólar na hora do vencimento e, portanto, receber muito mais dinheiro. Porque o dólar sobe, ele indexa o serviço da dívida e quem tem o papel na mão, quem é credor e tem poder para determinar demanda por dólar, provoca isso. Então, o pé de meia não. O pé de meia não tem. Não tem ninguém poderoso para lutar por ele. É uma ideia legal. Ameniza. Porque, basicamente, é isso que ocorre. São políticas que amenizam a tragédia da desigualdade social. A tragédia da marginalização econômica. E ela se reproduz de diversas maneiras. E na escola. E quando ela se reproduz na escola, ela não é só comprometer o futuro, a decorrência disso. Não é só comprometer o futuro. É imediato o efeito. É imediato. Há uma alienação. Assim como o trabalhador é alienado do produto do seu trabalho, ele não tem acesso à riqueza que ele produz. A criança vai sendo alienada da escola. Importa os números, não é, Camilo Santana? Temos tantas crianças e agora o negócio é investir em tecnologia. É importante investir em tecnologia. É importante garantir que na próxima pandemia haja computador e internet, não só o aparelho, o computador, mas haja sinal, haja rede, haja antena, haja internet, para que as crianças pobres possam acompanhar. E não... Em 2020, falei aqui, o Zema dizendo, não, nós vamos transmitir as aulas pela TV pública. Alguém deve ter dito, o governador, sabe quantas cidades não têm sinal da TV pública? São desconectados. E aí o pé de meia, ele ameniza. Talvez agora nem isso, porque vai ter menos verba, não é? Que não foi atendida ainda, porque falta um remédio, mesma coisa. Porque a saúde também será atingida. Mesmo com a garantia constitucional de ter um percentual da receita. Saúde e educação. Esses dois setores. E é isso
que o Haddad, a Simone Tebet, o Roberto Campos, os banqueiros, como dizem os portugueses, os comentadores, jornalistas, os porta-vozes do sistema financeiro querem acabar com essa garantia. Porque, sabe, isso aí, rapaz, isso aí dá um problema fiscal. E não pode faltar dinheiro lá para garantir o pagamento dos 700 bilhões. Então, vai lá, a criança vai na escola. Não importa se ela vai aprender. Não importa se ela terá educação adequada. O importante é o ministro falar que tem criança na escola, que as crianças estão na escola. Que escola é essa? Não importa. Isso é covardia. Isso é covardia com as crianças. Elas têm de aprender. Ninguém está na escola para passar de ano. Passar de ano não quer dizer nada. A não ser que passar de ano seja o resultado de ter aprendido pelo menos 60% do que foi ensinado no ano anterior. Para ela ter base para o ano seguinte. Um ano após o outro. E aprender atrai a criança. O conhecimento atrai. E é sonegado. Não, o importante é passar de ano. Não importa se o ambiente é hostil, se tem tráfico de drogas, se há um ambiente de desrespeito ao professor e, portanto, à educação. Se os alunos não têm o básico, não têm água potável, não tem um banheiro limpo, não tem papel higiênico no banheiro, se falta carteira, se tem aula em container, não importa. Importa é o ministro dizer, e o seu sucessor, e o seu antecessor também dizia. E eu me lembro, no governo Fernando Henrique, quando o próprio presidente veio a público falar sobre o crescimento do número de crianças nas escolas, e já nos anos 90, governo Fernando Henrique, a pergunta era a mesma. Mas o que acontece nas escolas? O que elas estão aprendendo? E qual o número de crianças que deixam a escola porque precisam trabalhar? Ou porque são, repito, alienadas da educação? O ensino médio, porque nós vamos. Ficam discutindo o tempo que vai ter, o tempo que não vai ter. Cretinos fundamentais, como diria o Nelson Rodrigues. Outro dia ainda ouvi um cara, rapaz, esgoelando. É por causa do Paulo Freire que os jovens estão usando maconha. Mentiroso! Não há Paulo Freire em escola brasileira. Não há. Nunca houve. Até porque, para ser viável o sistema educacional do Paulo Freire, seria essencial, imprescindível, inegociável, que o professor pudesse dar aula em uma só escola. Senão não tem método Paulo Freire. Com aulas de manhã e à tarde, senão não tem conceito educacional Paulo Freire. E com ideias que nunca foram realizadas, a não ser individualmente, por professores que conhecem a obra. Conhecem a obra. Não leram no Wikipédia o que pensa o Paulo Freire. Conhecem a obra. Mas vem o cara e sai gritando. As crianças, os adolescentes estão usando droga por causa do Paulo Freire. Mentiroso, irresponsável. Isso é uma calúnia com alguém que não está aqui mais para poder se defender. E nenhum governo adotou, nem governo Lula, nem governo Fernando Henrique. Porque eu cito esses dois porque são dois que sempre elogiaram Paulo Freire. Nunca foi adotado. Há um impedimento permanente. Há uma parede permanente. Há um apartheid permanente. Alguns passam.
por caminhos alternativos. O esporte, a arte. Mas, regra geral, é um muro imenso, histórico, de mentalidade dos escravizadores. No Brasil, as relações sociais ainda são condicionadas pela ideia de casa grande e senzala. E há aqueles que querem reformar a senzala. Não é? Um ambiente melhor, uma comida melhor. Não. É preciso derrubar o muro. É preciso não haver mais casa grande e senzala. E é o que aconteceu com a senhora lá no Distrito Federal. E o que acontece nas escolas públicas, inclusive com diferença entre elas, dependendo do bairro onde estão, é a reprodução permanente, cruel, desse apartheid social no Brasil, meu caro Ronald Gimenez. Este é o Bandeirantes Acontece e é